Olá! Se você se interessa por arquitetura de interiores, esse canal é para você. Meu nome é Luciana Garcia e eu vou apresentar hoje mais um projeto de arquitetura de interiores, apresentando um retrofit que fiz neste prédio Dom Donato Bramante, que se localiza aqui em Belo Horizonte, no bairro Luxemburgo. Dom Donato tem um perfil de 4 apartamentos por andar, por isso ele é muito movimentado. Para além da renovação como valorização do imóvel, a gente também tinha que priorizar o bem-estar e o conforto de todos os moradores, porque eles estão aqui o tempo todo. Nós estamos aqui na rampa de acesso, que é um ponto crucial do projeto. De frente aqui, de costa para vocês, a gente tem uma avenida muito movimentada de Belo Horizonte, que é a Guaicuí, e ao fundo a gente tem um hall social. A gente tinha uma grande questão, que era o ponto central de reclamação. Essa mureta com iluminação LED, ela era um muro alto, ela dividia rampa de garagem de rampa de pedestre. Isso não era uma situação existente. Eles passaram por um processo de projeto que dividiu os dois espaços e os moradores não gostavam. Então, eu peguei uma obra parada e continuei. Daí, a primeira prerrogativa era tirar esse muro. Então, ao longo dessa rampa, eu inseri uma iluminação pontual para poder ajudar ali de noite, ter uma luz que guia ao longo da rampa. Voltamos com o jardim original que havia sido suprimido, então voltamos com um canteiro e colocamos aqui até uma espécie que sempre funcionou muito bem, que é o lírio da paz. E aí só mostrando para vocês um pouco, aqui é a guarita, a gente pegou ela um caixote inacabado, eu fiz uma revisão dos acessos e aqui eu coloquei uma porta em ripado de alumínio, que ela é toda vazada e isso permite a ventilação constante da guarita. Isso porque no futuro a ideia é colocar vidro blindado por fora, então a gente não podia deixar um sistema totalmente fechado por dentro. Aqui, só para fechar a guarita, a gente colocou também iluminação do topo até o piso, iluminação de LED. Então essas luzes ajudam muito de noite. E a ideia também no futuro é criar aqui um acabamento para a eclusa, para poder isolar o interno e o externo. Agora eu vou continuar mostrando a rampa para vocês. Do lado oposto, a nossa pequena mureta, a gente criou um sistema para poder marcar esteticamente essa rampa. Esse sistema que a gente criou, na verdade eu falo que é uma luminária composta por 2 luminárias pequenas, uma na base e uma lá no teto, lá em cima. Cada uma delas, elas jogam um facho para cima e para baixo e com isso, vocês podem ver que na rampa a gente tem um resultado estético muito interessante, porque esse sanduíche dessas placas, que na verdade são placas cimentícias com um revestimento, elas criam essa marcação estética da rampa. Então, além da luminária embutida na rampa, além desse jogo de luminárias que a gente construiu com as placas e os caixotes de alumínio, a gente criou também um recurso estético no teto, que são essas luminárias de alumínio que ficam em níveis diferentes, também criando um brilho. Então, de noite, a gente tem diversas possibilidades de iluminação. Então, a gente pode ter uma iluminação mais funcional, mas pode ter também uma iluminação mais cênica. Esse piso é o solo Levigato da Solário, é uma placa cimentícia, ele tem 1 por 1 e ele tem um pigmento de cinza claro escuro e tem também um bege, um amarronzado. E aqui a gente foi fazendo uma jogada dos marrons, dos beges com o cinza. Quando a gente sobe na parede, a gente sempre tem o ornamentália da Diori. Depois, a pedra, para eu ter um bom acabamento, o cinza Verona escovado. Volta aqui o ornamentário da Diori, cinza Verona escovado. E um detalhe muito legal é que a gente fez um sulco mesmo na pedra para poder instalar essa luminária embutida perfeita. Do lado de cá, então, a gente vai mostrar pertinho o acabamento ornamentário da Diori, que ele é um composto de pedra, como se fosse aquela granitina, o pó de pedra. E aí a gente revestiu 2 placas de cimentício, por isso que ele é mais grosso. Viramos internamente. Aqui no fundo isso é porcelanato de madeira
ok? E do lado de cá, a gente fez alguns trechos com o mesmo acabamento da Diori, só que mais fino, ou seja, a pedra mais triturada. E aqui, vou dar um zoom, mostrar para vocês. A gente tem o caixote de alumínio, tá vendo? Essa tampa aqui é solta, ele tá conectado e ele é todo 20 por 20 por 20 em alumínio prateado. Então, antes de entrar, guarda-corpo, a gente colocou em toda a extensão da rampa, dentro das normas de segurança, para poder auxiliar aqui, principalmente o pessoal de faixa etária mais avançada do prédio. Estamos aqui no hall, vocês podem ver como que melhora a qualidade acústica em relação à rampa, né? Realmente a gente está de frente com uma avenida muito movimentada. E o que a gente fez aqui, basicamente? Era um hall muito escuro, muito fechado, com esse fosso aqui de ventilação, com uma esquadria de madeira fechada em forma de janela. Qual foi a primeira proposição que eu fiz? Quebrar esse vão, aumentá-lo tanto na altura quanto na largura e colocar permanentemente um elemento que permitisse a ventilação, porque realmente era muito fechado e abafado. Então eu escolhi o Cobogó, que é da linha Elementos, da Ana Paula Castro. Ela é uma capixaba que desenvolve cobogós lindíssimos, tanto em concreto como esse o que eu fiz, quanto em madeira. Esse aqui é um acabamento natural, polido, a gente não pintou, mas se o cliente quiser, pode pintar também. Essa linha se chama Raízes. Aqui ao lado do Cobogó, a gente fez um painel que envelopa, vira, transforma em espelho, envelopa atrás de vocês, fazendo o hall de entrada do prédio. Depois a gente continua caminhando para o elevador. Mas aqui eu camuflei justamente a porta que dá acesso a esse fosso de ventilação que está atrás do Cobogó. A gente usou aqui o carvalho mel da Arauco, teve um motivo que eu vou explicar mais no final do vídeo para vocês. O espelho, por que eu coloquei um espelho aqui? Porque ele está de frente à entrada de luz. Então isso faz com que eu aproveite a iluminação natural e use da reflexão do espelho para poder criar aqui uma luminosidade a mais. Aqui eu criei um recurso de iluminação também, ainda no primeiro hall. De frente para o espelho, aí tem uma coisa muito legal, o espelho reflete as luminárias, então eu tenho 4, mas parece que tem 8. Aí ele reflete também, além da luz natural, a luz artificial. Mas eu crio aqui uma cena, né, com essa poltrona para poder acomodar uma pessoa que está olhando para a rua, chegar um Uber, um táxi ou esperando por alguém, mais a mesa para corrigir a escala com a iluminação, e aí fica mais escuro, mais intimista. Mas eu criei um outro circuito de iluminação que, se a gente acender, acende 3 luminárias que estão lá em cima, dando mais brilho a esse canto. Agora aqui nós vamos adentrar o corredor, né? Essa parede aqui toda longitudinal ao Cobogó. Também coloquei 2 poltronas para conversação. E aqui começa toda a revisão de painel. Por que a gente tem painel aqui? Porque na verdade a gente tem infra de elétrica. Então eu tenho que esconder todos os quadros elétricos. Já existia um painel antes, a gente substituiu. E aí eu vim encapando com todo o carvalho mel, que é da Arauco, e mantive esse espelho. Aqui existia um espelho. Então a gente veio encapando o espelho antigo e deixamos, porque eu gosto de espelho, eu sempre entendo que espelho ele amplia o espaço, ele reflete a luz, ele deixa um ambiente mais comprido. Então a gente manteve. O teto, eu vim fazendo uma iluminação, daquela iluminação que era mais cênica, mais aconchegante, eu faço aqui uma iluminação mais funcional, mas não menos aconchegante. Ela vem e vai virar aqui no corredor que eu vou mostrar para vocês. É um perfil de LED, de embutir, toda a iluminação aqui é 3000 kelvins. E essa porta esconde, assim como aquela outra porta que tem a mesma solução, esconde o fosso, essa porta esconde um banheiro. E eu fiz ela toda com um puxador tipo cava, que é um puxador esculpido na própria marcenaria. Então, a gente inverteu o ângulo para virar o corredor, aqui estava a porta de acesso ao banheiro.
A gente tem a porta da escada de incêndio, a gente revestiu ela toda, mantivemos o padrão, porque a porta corta fogo. O painel continua. Observem que a gente tem aqui também as portas escondidas. E no fundo eu optei em fazer essa porta também com o espelho, criando, reforçando essa ideia de profundidade do corredor. O perfil LED que vem lá do corredor, se a gente olhar aqui para o teto agora, esse perfil ele continua criando uma iluminação em quem está aqui no hall. E uma coisa que eu deixei para o final é que esse piso ele não estava previsto originalmente no projeto. O que é esse piso aqui? Esse piso é o granito existente do prédio. Os moradores optaram em mantê-lo e a gente então decidiu escová-lo para tirar um pouco da personalidade do granito polido. Então, esse granito, ele era todo brilhante, ele era polido. Então, para tirar um pouco da informação visual, a ideia aqui foi escovar. Então, a gente pegou uma gramatura suficiente também para não ficar difícil de limpar. Então, é um escovado que ele é liso, ele é prático e ele tira aquele brilho, aquele excesso de informação. Isso é uma coisa importante. Quando a gente não quer aquela característica da pedra, a gente pode tentar devolvê-la o mais próximo possível ao estado bruto, porque ela fica muito bonita no estado bruto. Aqui no painel a gente pôs um perfil de alumínio para dar acabamento e ficar mais prático no dia a dia, não estragar o painel. Na verdade, foi em função dessa pedra, né, dela ter permanecido, porque o projeto original era um porcelanato cinza. Em função dessa pedra, eu mudei o tom da madeira. O tom da nossa madeira, ele era mais amarelado, mais moderno. Mas com o amarelo do piso, apesar do cinza ele tem amarelo, eu optei, então, trazer um pouco de cinza para a madeira. Então, a gente optou pelo arauco. E eu vou mostrar aqui para vocês. A gente fez também um armário secreto, porque eu tive que corrigir uma viga que existia aqui no teto, então eu trouxe toda a parte de marcenaria para fora. Com isso, eu fiquei com o espaço vazio, então a gente ganhou um armário que pode servir de apoio no dia a dia, mas ele fica praticamente imperceptível aqui. Então, a gente entrou, deu a volta, agora meia volta, vamos embora, o vídeo está chegando ao fim, mas eu vou mostrar só mais algum detalhe. Essa abertura, por exemplo, aqui do fundo, ela também faz comunicação com a rampa. E a gente também alterou o tamanho dessa abertura, tanto na largura quanto na altura. Então, isso gera maior comunicação com o espaço interno, maior ventilação. Bom, chegamos ao fim do vídeo. Eu queria saber o que você achou. Deixa aqui seu comentário. Se tiver alguma dúvida. Essa gravação ela foi um pouco tumultuada justamente porque a gente está num prédio muito movimentado. E como eu disse no início, também por esse motivo é muito importante que ele seja, além de bonito, confortável, bem resolvido, bem ventilado, bem iluminado. Porque afinal de contas, toda renovação é para quem mora e para quem usa. E também fora isso, eu entendo que o retrofit ele traz muitos benefícios ao prédio, também financeiros, né? É um investimento que você faz, mas com o intuito de que ele valorize o seu prédio e isso acontece, né? O que eu vejo em muitos retrofits é que os apartamentos, eles estão para ser vendidos, eles são vendidos, eles são valorizados, especialmente aqueles que estão num ponto bom como esse. Eu adorei usar aqui o cobogó da Ana Paula Castro, eu acho que é um elemento muito diferenciado. Para além da funcionalidade, né, da ventilação, ele realmente valoriza, ele é um item de valor, um item artístico que não é encontrado no mercado em modo serial, em modo muito repetido. A gente também aqui investiu nas luminárias, as luminárias são diferenciadas, elas são de qualidade. E também tivemos muito cuidado com os materiais da rampa, como é o caso do ornamentale, que é a textura, o piso solário, que é um cimentício, e também toda a parte de seleção de pedras e demais acabamentos. Se você gostou, deixe seu like, dúvidas ou algum comentário, faça, escreva aqui para mim, eu vou ter o maior prazer em responder e te espero na próxima.
Como eu te disse, se você gosta de arquitetura de interiores, esse canal é para você.